Boa tarde, eu sou Tatiana Siciliano, professora e pesquisadora do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Hoje, recebemos a roteirista Mariana Torres. A entrevista faz parte do projeto As Trabalhadoras do Audiovisual Fluminense, trajetória de mulheres por trás das câmeras, na TV e no streaming, apoiado pela FAPERJ. O projeto prevê a produção de um acervo audiovisual de entrevistas e conta com a participação de integrantes dos grupos de pesquisas Narrativas Ficcionais da Vida Moderna, o NARFIC, e do Narrativas e Consumo, que coordenam com a professora Bruna Alcar e com estagiários e professores do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Oi, Mariana, tudo bem? Oi, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado aqui participar dessa entrevista com a gente. Com muito prazer, obrigada por ter me chamado. A gente vai conversar basicamente sobre a sua trajetória, né? Como sua trajetória de jornalista para o audiovisual, né? Sua inserção dentro desse campo do audiovisual, do roteiro. Basicamente vai ser o tom da entrevista, tá, né? Ótimo. Vamos lá. Você é formada em jornalismo aqui pela PUC, não é isso? Sou. Eu fiz jornalismo aqui. Quando eu fui escolher o que fazer no vestibular, né, 17 anos de idade, a gente não tem muita noção, né, de como vai ser o futuro. E aí eu gostava muito de escrever. Eu tinha um sonho de fazer cinema, televisão, mas eu achava aquilo muito distante, né? Então, na hora, eu pensei de uma maneira um pouco mais prática. Como é que eu poderia trabalhar escrevendo e ganhar a minha vida? E aí eu falei, o jornalismo acho que vai ser um bom caminho. E aí eu passei para a PUC, fiz jornalismo aqui, e foi muito bom, assim, em certo sentido, né? Hoje, quando eu olho, porque o jornalismo, ele me ensinou duas coisas que são importantes para um roteirista, que é escutar e narrar, né? Então, assim, eu nunca consegui ser uma boa repórter, eu era péssima repórter, assim, que não tinha talento para isso. Você trabalhou onde? Então, eu não cheguei a trabalhar em quase lugar nenhum, eu fiz sei lá, acho que foram um mês, um programa de estágio do Jornal O Dia, e eu era péssima, assim, porque eu não tinha condições de ir pra rua e ver, era Editoria Rio, aquelas coisas bem do dia a dia da cidade, e eu percebi que não era a minha praia ali. Assim, até a maneira como eu escrevia o meu texto era um texto totalmente poético, nada a ver com jornalismo. Mas eu falei, cara, não é o meu caminho. E eu comecei a trabalhar estagiar em produtora de TV, fazer estágio em produção, que também é uma coisa muito interessante, que eu acho, para quem trabalha com audiovisual. Você começar na produção, que é a ralação, né? Onde você vê como tudo funciona. E aí eu comecei a trabalhar com isso, assim, eu trabalhei no projeto Comunicar também da PUC, com o Fernando Ferreira, mas os meus estágios na época da faculdade foram mais em produtoras de TV, eu fui me encaminhando para isso, eu percebi que era essa a minha praia. E aí dessas produtoras que eu fiz alguns projetos, tinha uma que a gente fazia um programa para Canal Futura, que era o Globo Ciência. Eu fiquei um tempão ali, me formei, ainda estava lá e o Globo Ciência acabou. E aí o Otávio Escobar, que era o meu chefe, né, o dono da produtora, falou, Mariana, vai abrir uma seleção, um programa que a Globo vai começar a fazer de memória da televisão, e eles estão procurando gente que escreve, gente que lida com texto. Você quer? Você começou no iniciozinho do Memória Globo? Comecei no início do Memória Globo, eu fiz essa seleção, entrei, que eu conheci a Carla Siqueira, que foi minha chefe na época, e aí a gente fazia um monte de coisa lá. A coordenação da Silvia Fiuza, exatamente. E aí eu fiquei um tempo lá, e foi muito bom também. Já tô falando pra caramba, né? Se você já tô emendando uma coisa na outra. É assim mesmo. Tá bom. E aí daí, quando eu cheguei ali, eu fiz a seleção, eu entrei, a gente fazia várias coisas. Tinha um programa de memória oral, onde a gente entrevistava os profissionais, né? Da televisão, tinha uma área que também trabalhava com o Jornal Globo, mas eu trabalhava com a TV. E tinha um programa de memória oral, tinha um site que ia ser desenvolvido, tinha produção de livros, então era um lugar assim onde eu digo que foi meu mestrado, assim, sabe, porque eu saí da faculdade e comecei a ter contato com esses profissionais e com esses materiais, né? Às vezes a gente ia para o CEDOC, que é o centro lá de pesquisa da TV Globo,
de documentação, e aí você lia script de novela, né? Você pegava o capítulo da novela da Janete Claire, ficava horas lá lendo, achava aquilo máximo. Novela da Glória Pérez, e isso foi me formando, em certo sentido, né? Quando a gente fez também um livro sobre a história dos autores, eu participei desse projeto, foi muito legal também, porque eu tive contato com os autores, a gente fez grandes entrevistas com os principais autores da casa, e aí a gente ia onde eles... ia na casa deles, no escritório deles, então, para vivenciar o universo. Então, Benedito Rui Barbosa tinha uma fazenda lá em São Paulo, no interior de São Paulo, esqueci a cidade agora. Mas lembro que a gente foi, a gente ficou lá, almoçou com ele, passamos dias ali com ele. Então, tudo isso, assim, eu acho que foi muito importante, esse meu período de Memória Globo, sabe? Foi me abastecendo, assim, e eu tinha essa vontade, um dia eu vou escrever, não sei como, mas um dia eu vou escrever. Isso ajudou ainda mais a continuar. Foi essa alimentando, vontade. Exatamente, foi alimentando. Só que como eu já estava dentro da Globo, né, eu ficava ligada nas oportunidades, né, porque eu estava ali, falei, gente, eu estou dentro do lugar que é o maior produtor de conteúdo, de novela que exige, então eu preciso prestar atenção. Então eu ficava ligada nas oportunidades, e aí teve uma vez que uma amiga me chamou para fazer pesquisa para o Manuel Carlos. Maísa? Não, foi Páginas da Vida. Foi novela mesmo? Foi a novela, Aí eu pedi uma liberação, enfim, uma coisa interna lá da Globo, e fui. E aí eu falei, não quero mais sair daqui nunca mais, quero mudar de área, e é aqui que eu quero ficar. Mas não foi tão simples assim, porque nada é simples, né? Mas foi muito bom, assim, eu fiquei trabalhando com o Maneco no Páginas da Vida. O Maneco é um autor que valoriza muito a pesquisa, né? Então, ele começa o trabalho com o pesquisador. E aí era bom para mim, porque eu podia mostrar, eu estava perto de um cara que eu achava um ícone, assim, né? Que é mesmo um dos grandes nomes, né, da nossa teledramaturgia. Então, eu era muito nova, ficava meio melindrada, mas eu tinha que mostrar para ele que, de alguma maneira, não que eu entendesse muito, mas que eu entendi que eu queria fazer mais do que a pesquisa, que eu poderia ir um passo além, né? E foi muito bom, assim, porque como ele valoriza muito essa parte, né, de você levantar o material para contar a história, no caso da síndrome de Down, o que daquele assunto renderia drama, né? A gente tem que pensar um pouco assim, quando a gente está trazendo temas sociais para a novela. E aí a gente deu super bem, assim, eu ligada nisso, que eu estava ali com uma oportunidade na mão, ele muito generoso também, e aí deu certo. Você fazia o quê? Você fazia esse levantamento com famílias que... A gente fazia muito, na época era eu com a Juliana Pérez também, que era minha parceira, a gente levantava, procurava normalmente instituições, o primeiro caminho era meio assim, instituições que tratavam do tema, né? Quais são os grandes nomes que estão discutindo a síndrome de Down, ou que estão trabalhando para a inclusão de pessoas com síndrome de Down. E aí a gente fazia muita conversa, aí através desses canais, dessas instituições, a gente se conectava a famílias, para entender como é que era, o que era interessante tratar ali. E a gente acabou optando por falar sobre a inclusão nas escolas, que na época era uma coisa muito debatida e problemática, enfim, não era... Nem todas as escolas aceitavam, né, as crianças com síndrome de Down. Então a gente discutiu muito isso. E aí isso virou a trama, isso virou o drama, sabe? Então é um caminho interessante, o caminho da pesquisa também, porque você tem a oportunidade de ver o que está sendo discutido, né, na praça, e trazer para a televisão, né, que é um canhão de informação, né? Você trazia como para o Manuel Carlos? Em textos, Então, como é um processo... Gravado? No início, quando a gente começa a fazer um trabalho, você tem mais tempo. Então, você consegue... você grava uma entrevista, você transcreve, aí você passa para o autor, filmes, sei lá, rodas de conversa, a gente consegue fazer mais isso. Com uma novela no ar, não tem como. E aí era aí que eu
que eu falei, agora eu tenho que ser esperta. Porque eu falava assim, Maneco, posso te mandar... Fiz aqui a pesquisa da cena da escola, posso te mandar... Fiz a pesquisa para a cena, né? Posso te mandar a cena? Porque aí eu pego já e já coloco em forma de cena. E aí, para ele era muito bom, porque a gente faz novela, é assim, né? Muito trabalho. E foi assim que ele foi vendo que, essa menina aqui acho que sabe escrever. E aí eu entregava muito material em forma de cena, assim, para ele. A gente discutia muito e algumas coisas não rolavam e tal. Mas foi assim que eu consegui um espaço ali na equipe dele, para no próximo trabalho ele me chamar para... que foi Maísa. Você saiu de Páginas da Vida para Maísa. Isso, foi o outro trabalho que eu fiz, que aí foi um super totalmente diferente, né? Um mergulho... tinha caixas e caixas porque quem dirigiu o projeto Maísa é do Jaime Monjardim, que é filho dela, né? Então ele tinha material pessoal da mãe absurdo. Eram caixas e caixas de diários, de fita cassete, gravação, Você recorte. também atuou como pesquisadora nesse? Também. Eu fiz a pesquisa e escrevia para ele. E aí a gente foi levantando aquilo. A Ângela Chaves também era da equipe. E aí a gente abria aqueles diários daquela mulher, aquela intensidade. O que dali a gente ia trazer para contar, né? Quais eram os episódios quais eram, enfim, o que dá a vida tão rica dela, mas o que gerava mais para ter uma linha narrativa, né? Então foi um processo bem, bem rico também. Tem uma questão seletiva, então, do que você vai incluir naquela história, o que você vai contar ou não. Tem, porque quando você... Uma biografia até, ainda mais uma biografia dela. Da onde a gente vai começar? O que a gente vai falar? Aí eu me lembro que o Maneco criou o recurso do off, né, do voice-over, que ela contava um pouco a história dela na minissérie. Então, assim, foi bom isso, porque a gente pôde usar trechos nos diários dela, né? Então, muitas das coisas que ela falava eram as palavras dela mesmo. A gente aproveitou isso porque ela tinha essa coisa muito visceral. Então, você lendo aquilo ali era muito impressionante. E ela anotava tudo, pelo visto, né? Ela era uma pessoa que escrevia bastante. Mas ali, quando você estava trabalhando ali em Maísa, você tinha discussão com a equipe de roteiristas dele ou você só falava diretamente com ele? Você falou da Ângela Chaves porque também. era eu, a Ângela e ele. Eram só vocês três? Então era uma coisa muito nós três, né? A gente fazia muito nós três. A Carol também, se não me engano, estava nesse projeto também, Maria Carolina. Mas ela participava mais também organizando, fazendo perfil de personagem. O dia a dia do trabalho éramos nós três. E aí a gente sempre foi muito... O Maneco sempre gostou muito de discussão, discutir, de conversar. Então a gente se reunia muito, conversava muito e conseguimos ali, acho que a gente, com a ajuda do Jaime também, né, que estava junto o tempo inteiro, né? Que dirigiu, né? Dirigiu, gente. Teve um episódio até que quando ele foi dirigir a cena do acidente, né? Ele passou muito mal, assim, emocionou, né? Ficou, porque é a cena do acidente da ponte, né? Que ela tem um acidente de carro. E aí, enfim, foi um trabalho bonito, assim, porque muita coisa envolvida ali, né? A relação do Jaime com o Maneco também era uma relação muito próxima, muito pessoal. Então foi um trabalho bem bonito. Quanto tempo você demorou? Porque é uma minissérie diferente de uma novela. Quanto tempo foi? Tati, eu não lembro exatamente assim, quanto tempo a gente ficou, mas normalmente a gente fica 1 ano escrevendo. Porque, na verdade, a minissérie é diferente da novela, mas o tempo não é tão diferente. Por isso que são produtos diferentes, né? Por isso que na minissérie você consegue fazer um trabalho, às vezes, mais quase artesanal ali, porque você tem um tempo para isso. E na novela você não tem. Que obra fechada, né? É obra fechada. Então são 8, acho que mais eram 9, se não me engano. Eram 9 capítulos e você tem tempo para escrever, reescrever, sabe? Você não precisa, né, não tem a entrega
diária, como é uma novela, que você não tem. Às vezes, né, você tem que corrigir a informação no ar, entra o personagem na novela. Entra o personagem e fala, aquela coisa que eu falei pra você aquele dia, eu errei. Mas, na verdade, é porque é tudo tão rápido que a gente, às vezes, erra mesmo, né? E na minissérie, não. Você tem um tempo... Acho que hoje em dia a gente nem tá fazendo tantas minisséries, né? Tô pensando aqui. Atualmente, mas tinha uma época que a Globo fazia muita minissérie, lembra? Tá indo pra Globoplay atualmente, né? Mas nessa estrutura, assim... Não, acho que não é uma outra estrutura. Né? Diferente, né? porque tinha uma época que tinha muita minissérie na Globo, né? E tinha muita adaptação literária também. Então, eram obras que tinham... tinha um lugar mais especial nesse sentido. Do tempo que você tem, do tema que você pode tratar... Por exemplo, suicídio era uma coisa que na Globo durante muito tempo você não podia falar numa novela, porque uma novela atinge muita gente, então chega a ser perigoso. Como é que você vai abordar isso sem estar sem incentivar, né? Mesmo você dizendo que aquilo causa sofrimento, angústia e tal, então você tem um cuidado porque você está num outro lugar quando você está trabalhando numa novela. A Maísa, por exemplo, ela tem uma cena que ela, uma tentativa de suicídio que a gente conseguiu botar ali, porque era um horário depois das 11 e tal. Então eram produtos diferentes. Pode falar mais, né? Sim, acho que você tem uma... maior liberdade. Porque eu ia falar liberdade, mas não é que a gente não tenha liberdade de falar dos assuntos, mas é que você tem que ter um certo cuidado quando você está fazendo uma novela, porque qualquer informação que você coloque na boca do personagem tem um alcance que a gente não tem ideia, assim. Eu lembro que a gente fez aquela novela de novo, Manuel Carlos. A gente fez a novela que a Aline Moraes ficava tetraplégica. E, nossa, o número de... assim, a pressão que a gente sofria... Viver a vida, não é isso? Viver a vida, Porque, assim, as mulheres cadeirantes ficaram maravilhadas de ter um personagem cadeirante. A Aline Moraes, né, uma mulher linda, tinha uma paixão, tinha uma história de amor, tinha o Matheus Solano apaixonado por ela. Então, assim, elas estavam muito felizes. Fez um casamento lindo, uma cena linda de casamento. Exato, tipo assim, tudo que elas querem, né? Elas estavam se sentindo retratadas, digamos assim. Só que elas morriam de medo da gente fazer a Aline Moraes voltar a andar. Entende, assim? Porque se você faz a personagem voltar a andar, você está destruindo toda a possibilidade de sonho que as pessoas que não vão voltar a andar têm. Mas para você ver, é uma novela, né? Porque é uma novela que gera esse tipo de... Mandavam carta, site, e-mail. A gente tem acesso a muita coisa, né? A Globo tem um departamento ali que filtra bastante coisa. Então era muita coisa que a gente recebia, assim, muita. Parecia que estava todo mundo ali, né, olhando pra gente. E a gente, assim, internamente, na sala das discussões da história, a gente chegou a pensar nisso. Será que ela volta? Será que ela não volta? E aí eu lembro a gente falando, não, ela não pode voltar. Olha, por que isso, né? Qual é a mensagem que você vai passar com isso? Era uma sala de roteiro? Como é que vocês se reuniam? Como é que era a divisão de trabalho? Como é que foi essa experiência em Páginas da Vida? Vou falar no geral, porque eu acho que é meio parecido, assim, né? O Maneco, ele era um cara que ele... Maneco viu a TV nascer, né? Então ele era um cara muito da TV ao vivo, né? Ele não tinha muito método nesse sentido, não. Ele fazia reuniões com a equipe, normalmente uma vez por semana, e aí a gente ficava falando. O que você acha disso? O que você acha da personagem fazer aquilo? Era mais uma reunião criativa. E a partir dali ele fazia os capítulos, ele pedia para cada colaborador fazer o que a gente chama de trilha, que é assim, sei lá, nessa semana a trilha da Mariana e da Tati vai ser, Tati chama a Mariana para dar uma entrevista, a partir dali elas ficam grandes amigas e vão abrir um negócio. E aí você vai desenvolver aquele passo a passo, entendeu? E aí ele pedia para cada colaborador pegar uma historinha dessa e desenvolver. Então era uma coisa um pouco sem método, digamos assim, né? Isso eu posso falar porque todo mundo sabe que o Manuel Carlos trabalhava com a coisa ele botava um acontecimento, né, do dia anterior na novela, no capítulo do dia seguinte. Então ele tinha essa coisa da coisa dele, viva. Né?
enlouquecia todo mundo, mas já tinha tinha um grande valor, né? Mas enfim, a gente conseguia fazer. Agora, normalmente é assim, tem essa reunião que ele fazia de criação, onde a gente discutia o que ia acontecer naquele bloco que a gente chama. Você sabe mais ou menos a história que você vai contar até o final, mais ou menos, né? Pelo menos da trama principal. E você vai pensando a novela pelos ganchos da semana. Então, assim, no sábado tem que acontecer isso. Então é mais ou menos assim que funciona. Aqueles 6 capítulos. Os 6 capítulos. Que são entregues para a produção. Normalmente é assim que você pensa. Então aí você vai fatiando a pizza, né? Então a gente pensa por semana, tá? A gente vai ter que chegar aqui. Então cada dia da semana vai ter que também ter um gancho, porque a novela ela vive disso, de atrair a audiência para ligar no dia seguinte. Então a gente tem um ganchão da semana e a gente tem os ganchos todos os dias, né? E é uma coisa que a gente vai tentando assim, a história vai por aqui, normalmente o gancho é no personagem principal ou no personagem que a gente está dando mais enfoque naquela semana. E a gente vai... Aí depois dessa discussão de quais vão ser os ganchos, normalmente tem alguém que fica responsável pela escaleta, que é a ordem das cenas. O Manuel Carlos não escaletava? O Maneco não escaletava. O Maneco tinha o jeito dele, mas normalmente os autores escaletam, até porque existe, né, tem uma linha de produção que ela tem que acontecer. Então, normalmente você tem alguém que escaleta. E às vezes é o próprio autor, às vezes o autor não gosta, ou às vezes não gosta no sentido assim, não quer, e tem alguém que escaleta com ele. Enfim, é uma coisa pessoal de cada um. Normalmente aí vem a escaleta para os colaboradores, já dividido, quem vai fazer o quê. E aí, ele tem que escrever 10 cenas por dia, faça chuva ou faça sol. É uma loucura, Tati, eu não sei, eu sempre fico pensando, gente, por que a gente gosta de fazer isso, né? Porque é muito trabalho. Dá tempo para qualquer outra coisa na vida ou não? Não dá, assim, fazer novela é meio... Tem um amigo que fala isso, você tem que, é como se você usasse uma tornozeleira eletrônica, assim, você não pode se distanciar muito, sabe, do seu escritório ali, porque... E nem dá também, porque é cansativo o processo, né, assim... acho que você também fica tão imerso ali naquele mundo, porque é uma produção mesmo, assim, não tem essa coisa, o momento criativo, não é assim. Se travar, como é que tem algum tipo de... Não tem, assim, vambora. Vai travado mesmo. Vai travado, porque não dá, você tem que pensar que é uma cadeia alimentar, digamos assim, entendeu? Então tem desde da gente que começa, né, tudo começa ali no texto, mas tem uma produção inteira esperando. Então tem o elenco esperando, a figurinista está esperando, a produtora de arte, a produção em si, né? Então aí depois vai para a montagem, a edição, a exibição. Então assim, não pode falhar. Então não pode falhar, porque se você falha uma peça, você atrapalha tudo, toda a cadeia, né? E tem o fato de que você está trabalhando para uma empresa, né? Você tem a sua missão ali é criativa, mas é também atingir metas, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu falo que novela tem que gostar muito de fazer, porque é uma coisa muito específica. Não é fácil, não é simples e não tem receita, né? Isso é que é o mais louco, não tem receita, assim. Você trabalhou em Páginas da Vida, que foi uma novela de grande audiência, mas você também trabalhou em Família, que foi uma novela que começou um declínio da audiência. Qual é a diferença de uma para outra? Como é que é o clima, né, em uma e como é o clima na outra? Bom, fazer uma novela que dá certo é muito bom, né? Fazer um sucesso é ótimo. Mas, cara, fazer fracasso faz parte também. A gente faz muito fracasso, né? Obviamente o clima não é legal, porque você tem que mudar, você imagina. Você está numa novela das 9, como eu falei, numa empresa de comunicação que tem que atingir metas, né? Se não me engano, acho que a novela e o Jornal Nacional são os que guiam ali a
a publicidade da emissora. Então, é uma cobrança muito grande em cima, né, de quem está fazendo uma novela das 9, principalmente. Todas as faixas, mas a das 9 principalmente. Então, assim, você começa ali a história, você acha que vai dar certo e começa a dar errado, você tem que ter muita calma e habilidade para fazer aquele avião mudar a rota lá em cima. Você tem que trocar o combustível do avião voando, porque não dá para parar, né? E no caso do Em Família foi isso, nada estava dando certo. A gente começou a ficar muito ansioso e nervoso, óbvio, só que isso também é uma coisa importante falar, porque muita gente fala, é uma patota do audiovisual, tem patota, tem equipe, porque eu não vejo como uma coisa de patota, eu vejo como uma coisa de parceria, sabe? Você, quando você vai trabalhar uma novela, por exemplo, que está dando errado, você tem que ter segurança de que você tá com gente que vai te dar a mão ali, né? Então... Que você vai junto naquilo, né? Porque assim, se alguém falar tchau, aquilo desanda, né? Então isso é muito importante também, assim, porque não é fácil você escrever junto, né? Cada um tem um jeito, cada um tem um estilo, você tem que ter ali uma harmonia para aquilo dar certo. E também no trato, né, na equipe. Então as equipes se repetem, não é à toa, eu acho, sabe, assim, é porque você sabe que aquela pessoa vai estar ali com você se der problema, vai segurar a tua mão, vai segurar a tua mão no sentido de vai saber fazer, tem que fazer 10 cenas, não, agora tem que fazer 20, né? Então assim, tem especificidades. Porque aquelas que estavam prontas você vai precisar mudar. Porque aquelas que estavam prontas a gente vai ter que jogar fora. Os Dias Eram Assim também teve um problema, que era da Ângela Chaves e da Alessandra Poggi. A gente... Que era uma super série, né? Era uma super série, era esses títulos que se dão, mas era uma novela de 80 capítulos. E aí tinha uma faixa na Globo que era super série, que acho que entrou o Rebu, Os Dias Eram Assim, e não me lembro qual era a outra. E aí a gente estava contando uma história que começava em 1970, na Copa de 70, e era uma história de amor interrompida por conta da ditadura militar, né? E quando a gente começou, a audiência não estava respondendo, assim, estava meio ruim. E a gente começou a ficar, gente, mas por que, né? Renato Góes, era a Sophie Charlotte e tal. Enfim, a Globo fez um grupo de discussão. Normalmente a Globo faz isso, de acompanhar, sempre faz, né? Para acompanhamento das audiências. Vocês acompanham esse grupo na... Eu já fui uma vez eu fui. Eu não me lembro, acho que foi eu Em Família que eu fui. Por curiosidade, o Maneco falou, você não quer ir? Eu falei, eu quero, aí eu fui. Normalmente a gente pode acompanhar ou não, mas é interessante ver. Mas o autor principal geralmente acompanha? Geralmente sim, mas ele não foi, e aí eu acabei indo. Foi bem interessante, porque eles fazem uma amostragem com várias idades, classes sociais diferentes, bota um grupão lá para falar da novela. Então você sente o que está funcionando, o que não está. E eles fizeram isso com Os Dias Eram Assim. E aí a grande surpresa foi que as pessoas não estavam entendendo por que o personagem do Renato Góes tinha ido para o Chile. Não estavam entendendo que ele estava sendo perseguido politicamente. Tinha uma história lá com o irmão, mas enfim, vou abreviar aqui, porque no fundo era isso. Uma ditadura militar, né? Né? Porque assim, mas por que ele abandonou a menina tão bonitinha, gente, que ele estava apaixonada por ele? Ninguém estava entendendo que era por uma questão política, que a gente vivia sob uma ditadura militar. E aí, o que a gente fez? Botou uma professora, já existia a personagem na trama, que era a personagem da Mariana Lima, para dar aula sobre história do Brasil. Então, ela entrava em cena para explicar. Em 1964, aconteceu isso, para ver se as pessoas entendiam os motivos que levaram àquela separação do casal protagonista, daquela história de amor. E melhorou? Melhorou. Aí as pessoas, aconteceu isso. É muito louco, né, você pensar isso, mas a gente teve que fazer isso. E aí você tem que voltar, você está andando para frente, escrevendo os capítulos para frente, só que você tem que voltar para inserir novas cenas. Então você imagina, é um caos. Vocês
começam com quantos capítulos? Qual é a frente que vocês começam escritas em telenovela? Hoje em dia eu acho que tá mais. Mas normalmente, assim, uma boa frente são uns 40 capítulos, assim. Mas hoje tem autor que estreia com mais, se não me engano. Isso já mudou um pouco. Maneco estreava com, sei lá, 20. E aí a coisa ficava no laço. Mas... Que ele queria sentir o clima. Ele dizia que ele não conseguia escrever se ele não visse, né? Tinha uma coisa dele que ele gostava de sentir a novela. Era eu acho que é um resquício de quem trabalhou em TV ao vivo. Sempre falei isso pro Maneco, assim, que do Maneco, né? Que é um jeito dele, assim. Ele era um cara que, viu a televisão nascer, né? Então, tinha outra relação, né, com a TV. E ele, se ele visse alguma notícia importante num dia, ele escrevia um adendo para gravar, para botar no capítulo do dia seguinte, né? Tipo Vale Tudo agora, né? Que eu vi uma cena do Bebê Reborn que entrou. Era meio isso, o Maneco pegava um tema que estava sendo falado e botava na novela na hora. Escrevia, mandava, gravava. Mas eu acho que conexão com a vida. Ele gostava disso, assim, né? Porque a novela tem esse barato, né? A novela na TV aberta, assim, que eu acho que é a grande força da novela. É que ela é um diálogo diário com o público. Então você faz ouvindo o que o público está sentindo, se o público está gostando. Senão não faz sentido esse jogo. É um jogo da audiência da TV aberta, né, da obra aberta, né? Que está dialogando de uma certa forma com a realidade, né? O que está acontecendo naquele momento. Porque é isso, a novela ela é um fenômeno no Brasil, né? Mas ela é mais do que um produto cultural, ela é também essa troca social, assim. A novela ela gera debate, ela gera comportamento. Também, de novo, citando Vale Tudo, porque são as notícias atuais. Teve lá a personagem que denunciou o marido que não estava pagando a pensão do filho. Aquilo imediatamente já teve repercussão. Então, assim, trazer esse tipo de tema para a novela gera discussão. E essa é a força da novela na TV aberta, né? Que é diferente de uma novela no streaming, que a gente está começando a ver agora como vai ser, né? Que é outra onda, né? É outro estilo de trabalho. É outro estilo de trabalho, porque... A gente até estava conversando isso, né? Eu não sei nem porque a gente chama novela. A gente chama novela porque as estruturas da novela estão ali. Mas e as estruturas melodramáticas? As estruturas, exatamente. Melodrama, né? O folhetim, tá tudo ali. Mas a forma, né? A forma de recepção é outra. Né? Esse jogo, por exemplo, da audiência. Então, não sei, a gente é muito novo ainda, acho que a gente ainda vai entender. Mas a própria Netflix, quando divulgou a novela da Ângela Chaves, O Pedaço de Mim, ficou meio assim, se chamava de novela, se não chamava de novela. Melodramática. Exato, só que ela está concorrendo a prêmios como novela, né? Então, não sei qual vai ser isso, acho que a gente ainda está vendo o que vai acontecer. Beleza Fatal chamou de novela mesmo, até. Beleza Fatal, não, mas no início era telesérie. Telesérie. Eu me lembro que até o grupo da novela já era telesérie. Eu digo, gente, que engraçado esse nome. Mas aí depois virou novela. E é uma novela, só que é uma novela fechada. Não sei se... É difícil, né, assim, esse carimbo, assim, do que é. Mas tá ali o melodrama, né, os arquétipos todos do melodrama, o folhetim, tá tudo ali. Enfim, é só uma forma de recepção desse público mesmo, que muda durante, né, você está fazendo aquele produto, né? Tem uma coisa que muda também, estava pensando, da estrutura, que é o arco dos personagens, né? Assim, na novela fechada, a novela do streaming, você sabe de onde o personagem parte e onde ele termina. E na novela aberta, na TV aberta, não. Você sabe de onde ele parte, você imagina que aqui no meio vai acontecer isso, pode não acontecer nada disso, e você vai ter que mudar tudo. Então isso
para quem escreve, tem um lado que é muito bom, porque se às vezes você até pode mudar, sabe? Você tá lá no capítulo 20, você fala, poxa, tem uma coisa que não tá legal aqui, eu posso voltar no capítulo 1 e ajustar para fazer sentido aquilo. Não, na TV aberta, não. E pro ator também, eu imagino que pra composição do personagem, você tenha um... Deva ser mais fácil. Você sabe até onde ele vai chegar, Exato. Né? Então, para isso, tem esse lado tem essa diferença, né? Uma outra diferença, acho que talvez seja a reiteração, que na novela aberta a gente tem mais. Na novela menor, você não fica repetindo aquilo, porque são 40 capítulos ou 20 capítulos, então ela tem um ritmo, né? Mais de série nesse sentido. Mas assim, o trabalho de criação ali é bem parecido, né? Das estruturas, né? Das bases, né? Mas tem menos núcleo trama paralela, né? Tem, porque como é que você vai contar uma história de 200 capítulos? Você tem que ter muita história, né? Então você tem muita história através dos núcleos paralelos. Na novela de streaming você não precisa disso, né? Você foca mais na trilha principal. Em Família, eu percebi o seguinte, que a Clara e a Marina começaram a crescer na novela. Foi. De repente, né? Quer dizer... mais a Marina, né? A Clara até tinha aquele casal com Gianecchini, etc. Ela tinha até um maior tempo ali de atuação, que era a Giovanna Antonelli, né? Mas depois aquilo começou a ter uma trama, uma trilha delas. Foi. Isso foi estratégico durante a própria evolução da trama? Como é que foi isso? Não foi estratégico. Isso acho que faz parte disso que a gente está dizendo, de como que você inicia, né? Você lança ali a história, você lança umas sementes ali. E aí você vê se o vento vai fazer a semente brotar ou não. E em Família, como foi uma novela que teve problema, a gente começou a apostar em coisas que a gente percebia que estavam dando certo, né? Porque é isso que acontece, assim, você percebe que não está dando certo, e aí você tem que ter essa rapidez, essa sagacidade de perceber rápido para poder virar o jogo. É muito difícil virar, não é simples, mas você também tem que identificar o que está dando certo, né? Então a Marina e a Clara era uma trama que as pessoas estavam gostando. E aí a gente começou a investir mais naquela trama. E demorou também a acontecer, né? Não foi uma trama, não foi algo que foi... Se tinha uma insinuação, mas concretizar mesmo demorou. Demorou, porque... mas acho que isso não foi... Eu nem me lembro se foi... Porque eu acho que ela era casada... A Clara era casada com o personagem, com o Cadu, que era o personagem de Gianecchini, e aí ela se apaixonava por outra mulher. Então ela vivia esse dilema, assim, né, do como é que ela assumia esse desejo pela Marina. Eu não me lembro de ter sido uma coisa demorada de propósito, não. Acho que foi dentro da narrativa mesmo, do tempo, digamos assim, do Maneco, assim. Não lembro de ser uma coisa... Eu lembro delas terem ganhado espaço, isso sim. Assim, poxa, tá dando certo, é uma trama legal, vamos investir nisso. E depois o próprio personagem do Gianecchini também, que teve ia fazer um transplante. Teve problema no coração, não é isso? A trama dele também cresceu. Então aquele núcleo da novela foi um núcleo que deu certo. E aí você investe ali. É meio isso, sabe? Assim, vamos investir no que tá dando certo. A outra parte não estava dando muito certo, então... É complexo administrar isso, mas é assim que tem que ser, porque, como eu te falei, a TV aberta é um jogo. Então a gente escreve de olho no que o público está... Como é que o público está recebendo o que você escreve. Isso é o que é o barato da novela. Esse é que é o legal. E você, como na equipe do Maneco, você tinha acesso também às pesquisadoras ou não? Super. Não, muito. A pesquisa está sempre presente todos os trabalhos que eu fiz, assim, não me lembro de nenhum trabalho que eu tenha feito que não tenha pesquisa. Por conta, eu acho que disso, assim, além de trazer dados para a história, se a história for, principalmente quando uma história é baseada
No caso da síndrome de Down, como eu falei, de Páginas da Vida, tinha ali uma coisa que a gente precisava, um universo que a gente precisava conhecer. Mas, além disso, qualquer coisa que você coloque numa novela, sei lá, uma cena médica, você não pode colocar qualquer coisa, né? Uma cena, qualquer coisa que eu digo assim, eu inventar ali um negócio, é complicado. Por exemplo, o Cadu, né, o personagem do Giannichini, que teve o problema cardíaco. Isso. Possivelmente precisou de um especialista para falar alguma coisa a respeito disso. Muito, e aí entra a parceria com a pesquisa. A gente, nessas cenas, a gente trabalha muito com a pesquisa, porque aí a gente vai dizer, não, a gente queria que fosse assim, é possível ser assim, é possível ser assado, mas aí tem que ter mais um pouco ele tem que sofrer um pouco mais aqui, dá para ele ficar mais 2 dias aqui no hospital? Não, ou então ao contrário, poxa, mas tem que ficar 10 dias, aí não precisa ser a vida real também na novela, tem um jeito de ficar menos. Então, assim, a gente trabalha o tempo inteiro com a pesquisa, o tempo inteiro. Então tem o jogo de negociar ficção com a realidade para contar aquela história. E eu, como já fui pesquisadora... desculpa. Eu, como já fui pesquisadora, eu sei que é sofrido, porque quando você pesquisa, muitas vezes o autor fala, mas não dá para ser assim. É bom, mas se você não quer ser verossímil, é assim que acontece, entendeu? No próprio Viver a Vida, da Aline Moraes, ela ficou muito tempo no hospital, porque o Maneco, ele gosta, né, dessa coisa do real, do factual. Da heroína que sofre, né? E ela ficou muito tempo no hospital. E assim, gente, meu Deus, ninguém aguentava mais ver aquela menina sofrendo. Mas é porque na vida real, se você sofre um acidente dessa dimensão, você fica muito tempo ali para se recuperar. Então, assim, até você achar essa dosagem também não é fácil. Mas tem uma dobradinha o tempo inteiro, no início ao fim, com a pesquisa. E com a direção? Você tinha esse contato com a direção? Você ia para o set? Como era isso? Não ia para o set, não tinha... Normalmente quem tem mais de contato com a direção é o autor principal, mas ir para o set numa novela também não é tão constante, porque não dá tempo, É muito trabalho para você fazer, entendeu? Então não tem tempo de acompanhar. Normalmente no início você vai ver, tal, mas não conheço, né, autor de novela que fique o tempo inteiro indo no set. Porque não dá nem tempo. Mas você assistia as cenas ou não? Antes de ir ao ar? Você assistia durante, você acompanhava a novela como um espectador? Sim, todo dia. Eu sou noveleira, né? Pois eu não vou ver a novela que eu faço. Eu via. E botava a família toda para assistir também? Botava o marido todo para assistir, né? Não, mas nem sempre, né? Porque também era coitado das pessoas, mas falava para as pessoas assistirem, assistia. Eu gosto de ver. Eu gosto de ver como espectadora. Então, assim, eu gosto de ver também o que está dando certo. Porque é isso, você escreve, você vê e você sente. Né? Esse aqui deu liga, esse aqui não deu tanto. Então, para mim era natural, é um processo natural. Mas tem gente que não gosta de ver, né? Tem ator que não gosta de se ver na tela. E o feedback que geralmente as pessoas próximas sempre dão um retorno, se gostaram, se não gostaram. Você pegava esses retornos ou não? Sim, a gente sempre... Que eu falei, né? Eu acho que a gente tem sempre que tem a escuta ligada, né? Que foi o que eu falei no início. Que eu acho que isso é fundamental, não só no roteiro, mas no audiovisual, no nosso processo de trabalho, porque é um processo muito coletivo. Então, se você não souber escutar, quer dizer, se você souber escutar, você já está muitos passos na frente. Porque às vezes você está numa sala de roteiro, você dá uma ideia, por exemplo, e ninguém gosta da sua ideia. Todo mundo acha horrível. E se você for levar tudo aquilo para o pessoal, você tem que saber ouvir, entendeu? Que não é o pessoal, que talvez a sua ideia não seja mesmo a melhor, que às vezes você faz uma cena que não funcionou muito, que a ideia do seu parceiro lá é melhor. Então, isso vale também para quando você conversa sobre o trabalho com as pessoas que assistem. Então, você escuta uma coisa ali, uma coisa aqui. Isso é importante, até para você captar, eu acho que os assuntos, né, que estão... O roteirista, por exemplo, quando ele vai criar uma história, ele tem que ter uma sensibilidade para ouvir, né, o que está
vou falar uma história, porque os temas são meio os mesmos, né? Assim, tem a vingança, tem a disputa pelo poder, tem a história de amor, mas como você vai contar aquilo de uma maneira de uma maneira diferente? E aí, eu acho que essa atenção para o que está acontecendo é importante, né? A gente estava falando também, você tinha falado do Maneco, a tua experiência de trabalhar com o Maneco, mas você trabalhou nos Dias Eram Assim com a Ângela Chaves e a Alessandra, né? Foi. Sobre, né, uma novela que falava de algumas temporalidades. Começa na década de 70, como você falou, e, enfim, fala da ditadura militar. Como é que foi o processo e o fluxo de trabalho nos Dias Eram Assim? Foi parecido com o que acontecia com o Maneco? Foi diferente? Em que foi diferente? Não, foi diferente, né, assim, porque era uma super série, né, que a Globo chamava enfim, eles estavam testando uma faixa de horário, né, então não era uma novela de 120, 200 capítulos, como a gente fazia. Eu já tinha trabalhado com a Ângela, né, conheci a Ângela nas novelas do Maneco, e aí era uma estrutura de novela menor, né? Então isso já muda um pouco. Era uma novela que tinha muita pesquisa também histórica, né? Porque a gente estava falando de uma época, né, da história do nosso país. Então ela exigiu assim um aprofundamento mesmo, né, nos temas que a gente ia tratar ali. E o ritmo de trabalho era um pouco menos intenso, porque a Ângela e a Alessandra tinham uma organização ali bem esquematizada. Então a gente tinha escaleta, a gente tinha reunião, escaleta, estrutura básica de escrita mesmo. Eram duas autoras, quem escaletava? As duas juntas? Normalmente a gente fazia reunião, de reunião de criação, como eu te falei, que funciona o processo, onde a gente via o que a gente ia fazer, onde a gente começava a semana e onde a gente terminava. A Alessandra, ela escaletava mais, que eu me lembro, mas eram muito parceiras, né? Elas trabalhavam muito juntas, então a Ale tinha mais habilidade, gostava mais, eu não sei como elas dividiam entre elas, mas eu sei que a Ale acho que escaletava mais do que a Ângela, né? Nos Dias Eram Assim. Mas muito em parceria também. E aí eu e o Guilherme, que éramos os colaboradores, a gente dividia as cenas e dividia os capítulos e escrevia. Dividir as cenas é colocar os diálogos, é fazer... porque normalmente a escaleta ela é a estrutura do capítulo. Então, o que acontece em cada cena? Normalmente um capítulo tem 35, 40 páginas, mais ou menos entre 40 e 50 cenas. E aí você vem, quando você recebe, claro, você está dentro do processo, então você sabe sobre o que você vai falar. A gente sabe, né? Você está nas reuniões, você está nas discussões, está no grupo do WhatsApp, então você sabe o assunto. Mas aí você recebe a escaleta com o que tem que ter em cada cena. Então é tipo um resumo do que tem que ter naquela cena. E aí você, como dramaturgo, como roteirista, você abre, a gente chama de abrir a cena, né? Que você vai desenvolver o diálogo e a mise-en-scène, né? Então é como se fosse assim, uma descrição do que tem que ter naquela cena. Qual é o fim da partida do jogo do Brasil, a Alice foge de casa para ver o jogo, escondido dos pais, vai encontrar o Renato e eles vão se apaixonar. Aí você tem que desenvolver aquela cena, entendeu? Mais ou menos isso, assim. E aí a gente fazia isso, e aí a produção, como sempre. A gente escreve, devolve, a Ângela e a Alessandra faziam a redação final, despachava o capítulo. Aí vem outra escaleta, aí não para. No dia seguinte, outra escaleta, você escreve, manda, elas fazem a redação final, envia para a produção. E assim vai, até o fim. Todo dia? Todos os dias. Você trabalhava inclusive sábados e domingos. Domingos também? Às vezes sim, que é muito, às vezes... Quando atrasava, trabalhava? Quando atrasava ou quando dava problema, né, assim...
ou quando às vezes você está exausta e, enfim, não consegue render tanto num dia, você tem que trabalhar no outro. A obrigação é entregar aqueles 6, quer dizer, aqueles 6 capítulos, por aquele bloco. Aquele bloco, a gente tem que entregar o bloco no final da semana. Isso é nosso tic-tac, assim, a gente tem que fazer. Mas é isso, é muita parceria também. É porque como é muita coisa, às vezes não dá, né? Assim, mas se um tá doente, o outro segura a onda, se um tem problema, o outro ajuda. Mas você imagina, é um volume de texto muito grande. No caso, eram eu e o Guilherme. A Ângela e a Alessandra também escreviam algumas cenas que elas queriam escrever, ou que elas estavam ali também escrevendo, mas elas ficavam mais na escaleta. Um capítulo que tem 50 cenas, são 25 cenas, né? Claro que nos dias eram assim, a gente tinha um pouquinho mais de tempo, porque não era a loucura da novela Não tem os sábados, inclusive, eu acho. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Então você tem mais tempo. Então, em vez de você escrever no mesmo dia, porque normalmente é assim, você escreve, manda no mesmo dia ou na manhã do dia seguinte, você tem 24 horas. Tem autor que pede até para fazer o capítulo inteiro, o colaborador. Eu nunca trabalhei em equipe assim. Não sei como funciona, mas eu sei que tem. E por isso que eu falo que não tem regra. Assim, cada um tem um estilo de trabalhar, sabe? Você meio que, como colaborador, você tem que entender também um pouco ali como é que eles trabalham, né? E se adaptar ou não. E novela você trabalhou, além do Maneco, da Alessandra e da Ângela, com mais alguém? Eu trabalhei com Mauro Wilson. Fiz Quanto Mais Vida Melhor, que foi uma novela também diferente porque a gente estava na pandemia. Então a gente acabou escrevendo a novela toda antes dela ir ao ar. Então foi fechada, né? Foi. Mas essa foi uma novela de não me lembro exatamente, mas mais de 150 capítulos. Também com mais de 50 personagens, novela, mas no meio teve a pandemia. E toda hora ia voltar a gravar, não voltava, toda hora ia voltar aquela aflição. Aí a gente continuou escrevendo. Então, quando a gente estreou a novela, já tinha sido toda... Faltava muito pouco para ser gravada. Então, a gente não teve essa possibilidade de consertar algumas coisas, de ajustar algumas coisas. Quando ela é gravada, você disse que você acompanha a novela ali como espectadora, Sim. Né? Quando ela é gravada, você acha que ela fica com a cara de quem escreveu ou ela muda em função dos atores, da interpretação dos atores, da condução da direção? Como é isso? Eu acho que não sei se muda, né? Eu acho que é muito bom você ver quando a coisa dá certo. Obviamente tem cenas que eu olho e falo, nossa, eu escrevi de outro jeito. Mas tem cenas que você olha e você fala, nossa, eu escrevi de outro jeito, mas está maravilhoso, assim. Então, a direção, a atuação, o figurino, eles também contam, né, a história. Então, de novo, é por isso que eu falo que é uma terra da coletividade, porque você precisa, às vezes, desses elementos para poder fazer a sua história crescer. Né? Então, muitas vezes a gente olha e não dava nada pelaquela cena e no ar fica lindo, porque a direção foi bem feita, porque o ator deu uma entonação certa para aquela frase que você escreveu, porque o figurino estava perfeito, né, e lindo. Então, tem coisas que é muito bom quando isso acontece, né? Quando você tem essa parceria. Por isso que dizem que é um casamento, diretor e autor, né? Porque um tem que ter uma simbiose ali no sentido de que um tem que entender o universo do outro. A gente tem histórias na teledramaturgia de parcerias que não deram certo. E na televisão, o autor tem muito peso, né? Tem mais peso do que o diretor. Então... A novela é autoral. A novela ela é autoral, diferente do cinema, né? O cinema você lembra muito mais do nome dos diretores de cinema brasileiro do que dos roteiristas, né? E na televisão, não. Você lembra também dos diretores, mas você lembra de quem é a novela. É uma novela do Gilberto Braga, né? Tem aquela marca dele ali. Então é isso. Às vezes você vê cenas que você acha,
Não ficou tão legal, mas na maior parte das vezes, como tem que ter esse casamento para dar certo, e tem muita conversa, tem muita troca, porque o autor principal, né, o cabeça que a gente chama, participa de todas as etapas. Então ele aprova tudo junto com o diretor. Cenário, figurino, cor da casa. Não, achei essa... Não é bem assim que eu imaginei. E a escalação do elenco também? Escalação do elenco, tudo, ele está sempre junto. Então é uma caminhada que vem assim de muito tempo, né? Então é uma troca artística que quando funciona você vê na tela que funciona, né? Então é isso, às vezes a gente olha e fala, não ficou tão legal, mas na maioria das vezes é para ficar melhor, porque é isso, já é uma parceria que nasce antes, sabe? Que tem muita conversa, que tem muito acompanhamento e tem muita sinceridade ali, né? Tem uma troca, né? Tem uma troca o tempo inteiro. E ator, assim, qual é a importância do ator? O ator muda muitas vezes o caminho de alguma... Muda, né? Eu acho que o elenco não sei, isso é uma opinião, assim, muito pessoal, mas eu acho que um elenco é a força do seu texto, assim, porque tem atores, né, que a gente sabe que roubam a cena, né, que você pode colocar qualquer texto na mão dele que ele vai levar aquele papel, ele vai roubar a cena, né. Beleza Fatal, por exemplo, a personagem da Giovanna Antonelli, a Elvira, ela roubou a cena ali, né? Porque qualquer coisa que você der pra Giovanna, ela vai roubar a cena. Eu já fiz Quanto Mais Vida Melhor, ela também fazia a personagem da Paula Terrari. E no final, né, tinha a história de quem ia ficar com o personagem do Vladimir Bricha. E não tinha como, assim, não ficar com ela, porque ela rouba toda, ela é dela, entendeu? E é uma coisa muito louca que acontece. Ela preenche a tela, né? Porque ela é uma viagem mesmo, né? Porque é isso, você vê e fala, não tem como não ficar com ela. Porque ela é tão magnética, assim, né? A maneira como ela interpreta e como ela tem a força, né, das personagens que ela faz. Então eu acredito muito nisso, a Camila Pitanga com a Lula, né, assim, eu acho que aquele texto, a gente ainda não entrou no Beleza, mas o texto de Beleza Fatal é um texto, não é fácil, é um texto que, muitas vezes muitas vezes cheio de exageros, né, então ela achou um tom ali que se ela não tivesse achado, não sei se teria sido, sabe, o boom que foi, né. Eu ia até entrar no Beleza Fatal, foi até bom, porque, na verdade, é uma novela de 40, né? Sim. Capítulos, foi fechada, e, enfim, e os atores ali levaram várias vezes, assim, o entretenimento para quem assistiu, né? Como é que foi o trabalho de Beleza Fatal? Foi sala de roteiro? Você já era a segunda vez que eu estava trabalhando com o Rafael Montes também, que você trabalhou também na terceira temporada do Bom Dia Verônica, não foi? Mas eu primeiro comecei com Beleza, porque a gente demorou a produzir, a Beleza Fatal teve uma novela da novela. A gente nem sabia se o projeto ia ser lançado ou não, porque no meio do processo... teve uma fusão da Discovery com a Warner, então não se sabia mais se eles iam produzir dramaturgia. Teve um momento que a novela foi cancelada. Assim, a gente achou que não fosse ao ar, mudou de produtora, aí, enfim, foi uma novela da novela. Então demorou a ir ao ar, né? Assim, demorou a ter a aprovação de que agora vai. Mas eu fiz Bom Dia Verônica com o Rafa depois da Beleza Fatal. E Beleza Fatal foi assim, eu trabalhei muitos anos na Globo, né, como roteirista, fui 14 anos como roteirista da Globo, e aí eu saí da Globo, e aí quando eu saí eu comecei a disparar currículo, mensagem, gente, tô na pista. Bom, não sabia nada, né, do mercado, não sabia nada, não conhecia ninguém, porque quando você tá na Globo, você tá ali também... tem um contrato de exclusividade, você fica ali meio que sem conhecer mesmo, né? Fica protegido naquele... você fica protegido, assim, na casa, assim, no ninho. E, então eu tive que fazer o meu network fora, porque eu não conhecia ninguém. E aí, nisso, de mandar, de falar com as pessoas, eu entrei em contato com a Mônica Albuquerque, que já tinha sido da Globo, né? Minha chefe na Globo. E aí...
surgiu essa oportunidade da novela do Rafael, que ele estava desenvolvendo essa novela, estava formando uma equipe. Aí eu fiz Você uma entrevista. Conhecia o Rafael? Não conhecia. Essa história é engraçada também, porque eu não conhecia. E aí ele falou, fui fazer entrevista com ele, falei, nossa, ele é jovem, né, escritor e tal, sei quantos mil livros vendidos, mas eu nunca tinha lido nada dele. Eu fui sincera, porque ele me perguntou, você já leu algum livro meu? Aí eu falei, não, nunca li nenhum livro seu. Aí, não, tudo bem, não tem problema não, mas lê um livro meu para você entender como funciona a minha cabeça. Eu falei, tá. Aí ele me falou, lê O Jantar Secreto. Aí eu fui ler O Jantar Secreto, eu falei, meu Deus do céu, que cabeça desse menino, onde eu estou me metendo. Mas, cara, foi muito legal, assim, e ele fez uma coisa, o Rafa, que foi muito arriscado e, ao mesmo tempo, muito inteligente da parte dele, porque ele juntou uma equipe que nunca tinha trabalhado junto. Vocês não se conheciam? Ninguém se conhecia. Ninguém se conhecia. E ele fez questão de formar uma equipe diversa. E que foi um barato. Porque eu falei pra você no início, normalmente você chama gente que você está acostumado a trabalhar e tal. Ele fez o oposto. E ele nunca tinha trabalhado com ninguém. Olha que louco. Porque também ele começou a fazer série dessa maneira foi com Bom Dia Verônica. Porque antes ele escrevia, não era isso? Exatamente, é verdade. Ele nunca tinha feito uma novela, era a primeira novela dele. E aí ele, enfim... E com uma linguagem melodramática, né? Possivelmente deve ter tido uma ajuda do Silvio de Abreu nessa história também. Ele teve uma supervisão do Silvio. O Silvio era a pessoa que aprovava as nossas escaletas, entendeu? Ele estava ali o tempo inteiro com a gente, mas o Silvio deu muita, assim, a história era do Rafael. Deu carta branca, né? Acho que o Silvio dava opiniões, discutia sempre a novela com o Rafa, mas a história toda estava na cabeça dele ali, né? Mas eu me perdi, não estava falando da equipe. Então ele juntou essa equipe, que era uma equipe que não se conhecia, nem ele conhecia a equipe. E eu pensando, gente, o que vai ser, né? E foi uma coisa incrível, assim, porque a gente se deu muito bem, a equipe se deu muito bem, cada um tinha não só uma trajetória profissional, como uma visão de mundo particular, o que é muito bom para você fazer um trabalho desse, como uma novela, que, né, a novela atinge classes sociais diferentes, público, audiência-alvo, né, de idade diferente. Mesmo sendo uma novela para o streaming, em que você, na verdade, tem que ser assinante daquela plataforma? Menos, mas eu acho que você tem que pensar essa história, menos, claro, né? Mas eu acho que quando você pensa uma história com um arco tão longo, você tem que pensar um pouco em coisas que podem atrair tal público e outros não, sabe? É diferente por exemplo, quando você faz uma série, quando você vai vender uma ideia de uma série, normalmente você pensa a série para determinado público-alvo. Eu vou escrever uma série infanto-juvenil, vou escrever uma série mulheres com mais de 50 anos. Você tem que definir ali, é bom que você defina no seu projeto de venda. Mas a novela não, ela tem pelo menos a intenção de agradar o máximo de gente possível, digamos assim. Enfim, mas ele montou essa equipe e a gente se conectou de uma maneira muito especial e era uma farra aquela sala de roteiro, porque era uma loucura aquela novela. Era sala de roteiro mesmo, vocês se reuniam todos os dias? Sim, o Rafael obcecado, porque o Rafael ele é obcecado, ele gosta de fazer reunião, eu detesto fazer reunião de meio-dia às 9 da noite, chega às 4 horas eu já tô pifada, mas ele gosta dessas reuniões eternas, então a gente fazia umas reuniões longuíssimas e ficava ali. Escrevia que horas? Escrevia no dia seguinte, a gente escrevia. Okay. Até 1h da tarde? A gente escrevia pra caramba também, mas era outro tempo, não era o mesmo tempo da novela da TV aberta. A novela TV aberta não tem tempo pra nada, tipo, vamos lá, reunião objetiva, o que vai ser, papum. Quando você tem mais tempo, é mais legal também, você tem mais esse tipo de conversa, né, de troca de ideia,
que é onde rola as ideias mais loucas, aparecem nessas reuniões, assim. Um fala um absurdo, aí o outro fala um outro absurdo. E aí alguém fala, poxa, isso é legal. Então, tô lembrando dos meus companheiros, o Vitor Aterino, a Manuela Cantuária, Galba Gogoia, o Rafael Souza Ribeiro e a Luísa Iabrude, assim. Então, e a Carla Madeira, que era pesquisadora. Era uma festa, assim, muito trabalho, mas era a gente Carla tinha... Madeira, que é escritora também. Não, é porque ela tem o mesmo nome. Mas ela não é a Carla Madeira escritora, não. Ela é pesquisadora de texto. E era assim, a gente se reunia, mesmo esquema, só que as reuniões do Rafael eram mais longas. Ele gosta. E aí a gente se reunia, tinha as ideias juntos, né? Ele tinha, o autor principal, normalmente ele é o dono daquele imaginário, daquela história. Então, por isso que ele falou, você já leu um livro meu para entender minha cabeça? Porque você tem que entender um pouco a cabeça, né, de quem é o dono daquela história. E então ele tinha a novela, ele sabia mais ou menos de onde ele ia partir e aonde ele ia chegar. Mas, como toda novela, você tem que saber como você vai dando aqueles passos, né? E para isso tem a equipe, que aí a gente vai criando junto o dia a dia daquela história, daquelas pessoas ali que não existem, mas existem durante muito tempo na nossa cabeça. E era assim, aí o Rafa fazia a escaleta e a gente ainda tinha a gente tinha um tempo no Rafael que era muito bom, porque ele fazia a escaleta, a gente lia, a equipe lia, opinava, então todo mundo opinava, isso aqui faz sentido, isso aqui não tá legal, por que a gente não faz isso assim? Aí ele mexia na escaleta, aí ia pro Silvio, aí vinha as observações do Silvio, e aí a gente começava a escrever. Então tinha esse tempo da gente participar um pouco da escaleta também, sabe? Opinar, né? Vocês participaram de todo esse processo? A gente participou de todo o processo criativo, sim. Foi quanto tempo essa escrita? Foram 10 meses. 10 meses. Então foi um tempo quase de uma novela mesmo. Foi. Mas foi, exatamente. Não, uma novela tem mais, né? Um pouquinho mais. Porque a novela a gente começa a escrever... O Rafa começou um pouquinho antes para escrever a sinopse. Quando eu entrei, já tinha sinopse. Mas mais ou menos ao mesmo tempo. Foram 10 meses de trabalho. De desenvolvimento, de texto, né? Que a gente fala. Vocês se encontravam todos os dias, logicamente? Não, todos os dias não. Mas teve uma época que a gente se encontrou bastante no início. Porque era isso, né? O início é a hora que você vai alimentando o nosso repertório ali, do que a gente vai falar. Então, no início a gente se encontrou bastante, tinha muita troca de referência mesmo, de filme, material de pesquisa. Tem uma preparação ali para você começar, né? Então, era o mundo da estética. A Carla trouxe muito material sobre... procedimentos, que tipo de coisas que estavam sendo feitas, né? E aí tudo virou uma grande loucura, né? Da Lola Land, né? A gente foi pirando, aí tinha coisa do rejuvenescimento, né? Da pelvis perfect, que a gente falou, gente, a gente vai fazer isso mesmo? Vamos! Aí a gente foi, e deu super certo, né? A gente não sabia que ia ser... E de onde vieram aquelas ideias? Casa do Sim, essas ideias? Cara, muita coisa do Rafa e muita coisa disso que eu falei, da gente estar ali junto de uma equipe muito parceira e muito aberta, assim, a troca mesmo, as ideias. E a Casa do Sim, por exemplo, foi uma coisa que já estava na sinopse do Rafael. Mas essa história, por exemplo, aí tinha a Lola Land, ela queria construir a Lola Land, mas o próprio jeito, né, os apelidos, as coisas que foram criadas, isso aí é tudo muito da sala de roteiro, assim, sabe? Porque a Lola ficou assim, foi uma personagem, né? Foi uma personagem que aplaudida quando passava. A Lola virou, né, um ícone, virou um ícone, ela né? Virou. Memes para tudo quanto é lugar. Porque ela é um personagem fascinante, né? Escrever
A Lola era uma coisa maravilhosa, porque tudo você podia colocar na boca dela. E então... E por isso que eu falei do ator, do trabalho do ator e da direção, porque a Camila acho que soube ler, e a Maria também soube ler aquela personagem, porque a Lola tá sempre num tom aqui, ó. Ela tá um tom acima. Ela tá sempre aqui. E aí, como é que você equilibra os outros, né? Assim, como é que você equilibra o elenco? Porque não pode ficar um personagem muito, o outro menos. Enfim, e como você faz essa pessoa que tá sempre lá em cima ser uma personagem querida, né? Porque às vezes ela podia ser, acho irritante. Mas ela tinha essa característica. E na hora que a gente escrevia, a gente sabia disso. E a gente carregou mesmo na tinta. Se você olhar o texto, você vai ver, tá lá no texto mesmo. Não é carregado, é para ser o exagero. Eu acho que também isso foi uma coisa legal do Rafa e da gente, né? Da equipe de texto. A gente não teve vergonha de fazer o melodrama mesmo. Tem que ser despudorado. Totalmente a Glória despudorado. Pérez diz que tem que ser despudorado para escrever. O Maneco também fala uma coisa assim, que ele fala que escrever novela é dançar sem roupa numa praça pública. É isso, entendeu? Você vai ficar sem roupa, você vai ficar nua ali, vai todo mundo te ver, entendeu? Então não tem medo, vai. E nesse sentido a gente foi com tudo. Assim, a gente foi com tudo, assim, não teve nada que a gente não quisesse falar que a gente não tenha falado. E aí os personagens também, né? O Rogue, por exemplo, é um personagem que também possibilitava você a fazer loucuras, né? Assim, e para além disso, eu acho que tinha ali uma denúncia também. Você trazia temas pensando assim, por que a Lola virou essa personagem icônica? Eu acho que ela estava discutindo muito o que estava acontecendo, né, no momento. Essa coisa das ideias que eu falei, do Você Tá Ligado. A Substância, que era o filme da Demi Moore, foi lançado na mesma época, Beleza Fatal. Sim. Muita gente achava que o Rafael tinha se inspirado no filme, quando não foi. A gente escreveu antes do filme. Só que é isso, as ideias estão ali, e você tem que saber captar isso, né? A própria, aquela influência, a Virgínia, todo mundo achava que a Lola tinha sido inspirada nela. Não foi, é porque isso está ali, né? Isso é um assunto que está na sociedade. Então, acho que foi, assim, muito feliz também o tempo os assuntos com o tempo em que a novela foi lançada. E é isso, a Lola era uma personagem que ela não tinha moral, né? Mas ao mesmo tempo ela tinha... Você entendia o que ela queria, você entendia onde ela queria chegar. Então é uma vilã que você torcia, né, por ela, né? Até porque a mocinha não era muito mocinha também, né? Exato, a mocinha acabava escorregando na própria casca de banana, né? Na vingança dela. Na armadilha da vingança, né? Que a vingança, às vezes, você também acaba se perdendo ali, né? Que era essa história que ele queria contar. Mas eu acho isso, acho que a Lola... acho que esses personagens, né? Os grandes personagens, eles quebram um pouco essa linha, né? Da moralidade, assim, do que é considerado certo, né? Assim, eu acho que esses personagens fascinam por isso, porque você é o tempo inteiro regido por essas normas, essas regras, né? Pra gente conviver, pra gente viver. E aí você vê, né, uma mulher, ainda mais uma personagem feminina, a maneira como ela lidava com o desejo sexual dela, né, com o corpo dela, com a beleza dela. Eu acho que isso também era uma coisa que era interessante, que a gente fazia e que a gente discutia muito sobre isso, assim. Né, sobre o comportamento da Lola como uma mulher que sabe muito bem, sabe como os homens olham para a beleza, que a beleza era o tema, né, da série. Então ela usava exatamente o que os homens achavam que estavam, né, olhando como algo objetificado, ela fazia o uso daquilo em benefício próprio. Então tinha uma sagacidade dela. Eu acho ela fascinante. Eu amava escrever as cenas da Lola. Você escreveu? Escrevia bastante as cenas. Eu e a Manuela Cantuária, a gente escrevia muito as cenas da Lola. A gente se divertia. Porque era isso, tudo era permitido, né?
Ela também, a própria Camila Pitanga parecia que estava se divertindo em cena, né? Mas isso foi muito legal da Camila, porque a Camila, eu acho que do elenco da novela, a Camila sempre esteve no projeto, porque como o projeto quase caiu, aí depois ia rolar, não ia rolar, não era o elenco inicial, não era o mesmo que foi, né? Mas a Camila sempre esteve ali. E tem uma coisa que eu acho que todo mundo sabe, que o Rafael se inspirou na mãe dele para fazer a Lola. Não, claro que a mãe dele não matou ninguém, né? Mas assim, no jeito. Então a Camila conheceu, a gente teve encontros com a mãe dele, porque a mãe do Rafa, ela é essa pessoa. Então tem muito do jeito... Da oitava acima. Da mãe dele. E ela participou a Camila, né? De todo esse tempo que a novela ficou entre sair e não sair, ela estava sempre ali. Ela ia para a sala de roteiristas ou não? Não, para a sala de roteiro ela nunca foi. Mas eu digo assim, ela foi se especializando na Lola, sabe? Assim, e acho que ela fez muito bem, assim. Acho que ela arrasou. Ela deu uma voz para uma personagem difícil, né? Porque podia ficar exagerado e não crível, né? Mas como ela tinha esse lado humano, assim, né? Porque é isso, né? Você sempre tenta... Ela gostava do pompom, né? A maternidade é uma maneira, né? De você humanizar. E do Lolindo. Lolindo, ela gostava do Lolindo. Lolindo. Mas era tudo ela, né? Lolindo, né? Tudo Lola Land, é tudo narcísica pra caramba. Mas eu acho que é isso, é uma personagem complexa nesse sentido de você entende, você critica, óbvio, ela matou o marido no primeiro capítulo, mas você entendia um pouco aquela lógica dela, né? Onde ela queria chegar, assim, qual era o objetivo dela. E naquela família louca também, que tinha um monte de gente que não prestava. Mas que era hipócrita, né? Não é? Que era hipócrita. E foi muito divertido, assim, foi um processo muito divertido, com uma equipe muito boa, assim, muito legal acho importante isso de falar da equipe, porque às vezes a gente não entende que é uma obra coletiva, né, assim. Claro que tem gente que escreve sozinha, agora Pérez escreve sozinha, né. Acho que é ela, raridade, raríssimo, hoje só ela né? escreve sozinha. Mas como é importante, assim, no sentido de você ter várias vozes numa equipe, sabe? Porque aí um tem uma piada, o outro tem um jeito de falar diferente, o outro tem um olhar completamente oposto do teu, e aquilo junto deu esse caldeirão aí da novela, que funcionou, né? E algumas tiveram também arcos narrativos bem interessantes, né? A personagem da Gisela também, que foi totalmente submissa, de repente ela muda totalmente. Tinha que mudar, né? Se ela não mudasse... Não, tinha que mudar ali. A gente... Era uma personagem... E a Júlia também fez maravilhosamente bem. Mas ela tinha um drama muito dramático, a vida dela ali, né? E a gente pensou... foi difícil fazer a Gisela, porque ela sofria muito na mão daquele cara. E aí a gente ficava, poxa, a gente vai ficar, né, reforçando isso. Como é que a gente trabalha esse tema, né? De você estar numa relação violenta, tão tóxica. E aí a maneira dela reverter isso foi aquela cena catártica, né? Que as pessoas vibraram como se estivesse vibrando com Copa do Mundo, né? Quando ela se vinga lá do Rogue, fazendo... Que é ótima aquela cena. Que é ótima, né? Ela foi com tudo pra cima dele. Mas é uma personagem bem complexa também, né? Que tratava de um tema também, chama dismorfia corporal. Ela se via viciada naqueles procedimentos todos, se achava feia, enfim, tinham muitos traumas de família. Mas é um assunto importante também que a novela trouxe, né? Através dela. A relação dos dois também, do Rogue e do Caio Blatt, eu esqueci o nome do... O Benjamin. Benjamin, também foi uma relação
interessante, né? Porque tinha ali um romance. Tinha um interesse ali dos dois, mas não concretizado. Tinha uma adoração ali. Quer dizer, não concretizada porque a gente deixou insinuado, né? Que tinha. Até a Lola falava, ai, vocês dois vivem na sauna. Mas tinham... Eles eram muito... O Hogg tinha uma grande admiração por ele, pelo Benjamin, né? Ele achava o cara o máximo, aquele amigo rico. Mas ele realmente gostava do Benjamin, né? E o Benjamin também achava o Hogg um parceiro, uma pessoa que, como ele não tinha esse olhar de aprovação na família, o Hogg era meio o irmão mais velho, né? Que estimulava ele a ser quem ele era e tal. Então tinha uma relação ali dos dois interessante, né? E no final teve aquela cena, uma homenagem ali ao Beijo do Asfalto, que eles acabam se beijando na morte, né, do Hogg. Eu acho interessante também, né? Porque não é explícito, mas você vê que tinha ali uma relação, né, dos dois. E agora você vai fazer a Véspera, né, com a própria Ângela Chaves, né, que é uma adaptação. Isso. E como é que já terminou? Está em processo de escrita? Não, a gente já escreveu e tá gravando a direção da Joana Jabassi. Foi muito difícil, porque, imagina, eu fiquei muito feliz, né, quando a Ângela falou, Mari, tem um trabalho aqui, pensei em você. Eu falei, o que é? Aí ela, é adaptar a Carla Madeira. Aí eu fiquei em pânico, né? Falei, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer isso, Ângela? E ao mesmo tempo fiquei muito feliz, porque que bom, né, que é a gente que vai fazer isso. E aí a gente começou a adaptação e a nossa grande dificuldade, assim, dificuldade não, desafio, né? O nosso grande desafio era como que a gente vai transpor essa linguagem poética, né, da Carla Madeira, porque uma das características da Carla é esse jeito poético que ela descreve não só os personagens, mas como as situações e tal. Como é que a gente vai fazer isso? Se no audiovisual você tem que ter, né, imagem, diálogo, cena. Então a gente ficou prestando muita atenção nesse ponto, assim, de não perder esse imaginário e esse universo poético da Carla. Claro que a gente teve que fazer alterações, porque é impossível você botar numa série de 8 episódios um romance como é o Véspera. Então a gente precisou fazer algumas licenças, inclusive na maneira como a gente narrou, porque o Véspera tem muita... Ele não é um tempo linear, né? Ele vai e volta, ele vai no tempo, volta no tempo. Então, desde o nascimento dos gêmeos, desde antes do nascimento dos gêmeos até os gêmeos terem filhos. Então, é uma vida. Então, a gente ficou com isso, assim, né? Como é que a gente vai fazer a estrutura. Foram esses dois pontos mais desafiantes, assim. A estrutura do tempo e a linguagem poética, assim. Não podemos perder isso, né? Mas aí quando a gente encontrou, porque aí é isso, né? Você fica batendo cabeça, como é que eu vou fazer? Aí quando a gente encontrou a linha, assim, como a gente ia fazer, a gente foi. Nesse você dividiu a autoria mesmo com... Nesse eu dividi a autoria com a Ângela, assim, a adaptação é assinada por mim e por ela. E a gente já tinha trabalhado muito junto, então a gente conhece uma outra, a gente é amiga, então... Foi um processo que, apesar de difícil, foi bom, porque a gente tem muita intimidade também, né? Então, mas é difícil, né? A adaptação parece que é mais simples, por um lado, porque você tem a história ali, mas não é, não. Porque é outra linguagem, né? Porque é outra linguagem, exatamente. E é isso, quando você está falando de uma obra de uma das autoras mais lidas do Brasil. Então, você imagina, você fica com isso na cabeça, né? Tem gente que é muito fã do livro, que está esperando para ver, porque gostou do livro, né?
Então você tem que ter um respeito, mas ao mesmo tempo não tem como você não fazer intervenções, porque cada formato é um formato, né? Às vezes você tem assim 3 personagens no livro que você precisa condensar em um, porque não tem espaço para ter tanto personagem. Às vezes você tem saltos temporais que você tem que fazer. Tinha a Juliana Saba, que era assistente de roteiro, que também participava de tudo com a gente. Qual é o papel de uma assistente de roteiro? A assistente de roteiro, ela organiza um pouco a sala de roteiro, digamos assim, porque é muita informação. Às vezes, quando você tem... No caso, éramos só nós duas, né? Mas às vezes tem uma equipe muito grande. Então você tem prazos, por exemplo, para cumprir, e aí o head da sala, que é o chefe da sala, como a gente chama, tem 1 milhão de coisas para resolver e uma equipe, sei lá, de 4 pessoas. Aí ele vai ficar cobrando dos roteiristas, olha, o prazo tal, tem que entregar tal. Aí o próprio assistente de sala faz essa... Faz uma produção. Exatamente, faz essa produção do funcionamento ali da sala. Você vai ter que entregar a cena a tal hora, ou às vezes ele junta as cenas, entendeu? Assim, todo mundo entrega as cenas para o assistente, às vezes o assistente ele organiza antes de passar para o autor fazer a redação final. O assistente também é um cara que normalmente ele fica ligado quando ele lê os capítulos, nas informações de pesquisa, isso aqui, que é muita coisa, então ele tem esse olhar também para ajudar no processo. Isso aqui essa informação está errada, ele tem essa liberdade de fazer isso, tem a liberdade de dar ideia também, enfim. Muitos assistentes querem ser roteiristas, né? Então é uma maneira de você estar ali o tempo inteiro. Entender como é que é o processo. Entender o processo e participar do processo e organizar aquela sala. Às vezes tem reunião, aí tem uma equipe de 5 pessoas. Aí ele ajuda a conciliar os horários, vamos ver qual é o horário que pode ser. Ele tá ali para toda a obra. Mas é bom, porque tá muito perto do roteirista-chefe e tá aprendendo muito também, assim, tá sempre participando de tudo, porque ele participa de tudo. Você também é escritora, publicou vários livros pela editora Leia. Escrever romance, escrever mesmo livro, te ajuda na parte de escrever roteiro, ou é um processo totalmente diferente um para o outro? É diferente, né? Eu me considero, assim, o que eu acho que eu faço, digamos assim, a minha zona de conforto é o roteiro, assim, é onde eu não só a zona de conforto, mas onde eu me vejo mais, com maior capacidade criativa. Tanto que eu acho que esses livros, né? Eu tenho um livro de poesia e tem esse livro que é uma biografia de um cara que, enfim, de Belém do Pará, que a gente escreveu, que eu escrevi junto com um amigo, com o João Estrela. Eu acho que a minha escrita ela é muito imagética, assim, porque a minha cabeça é muito do roteiro. Então, talvez assim, para escrever ajude que eu consiga construir imagens, né? Assim, mas quando eu penso na criação, eu penso muito na cena, sabe? Eu acho que tem uma coisa mais... eu me vejo mais roteirista do que outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa... Assim, eu adoraria, já fiz teatro, eu adoraria fazer mais teatro, por exemplo. Eu acho que é uma maneira de você se expressar mais autoral. E eu sou muitas coisas, então eu acho que a gente consegue também dar vazão à nossa criatividade de várias maneiras com a escrita. Eu já me aventurei pela poesia também, enfim, a poesia também já é uma maneira de escrita que eu gosto, e eu acho que eu sou isso, acho que eu tenho muita... Acho que eu acho que a escrita permite que você faça... se manifeste de diferentes maneiras. Então, eu me vejo mais roteirista, mas o processo é diferente porque o processo da literatura, ele não tem essa pressão que você tem quando você faz um projeto para um streaming ou para a TV aberta, né? É uma coisa sua.
se 3 pessoas comprarem o seu livro, tá tudo bem, né? Então, é diferente, você tem uma liberdade ali de ser... Você não fica pressionado pelo resultado. Você não fica pressionado, é só a sua expressão mesmo. Você tem uma vontade de se expressar, você acha que aquilo ali vai dar num romance. É isso, se 3 pessoas comprarem seu livro, tá ótimo. É completamente diferente você escrever uma série para Netflix, onde vai ter uma comissão que vai ler, que vai opinar, que você vai ter que mudar, que tem intervenção, às vezes artística. Intervenção no sentido, todo mundo tá ali junto naquela obra, né? O livro não, é só você naquela obra, assim. Então, tem esse lugar, assim. Eu gostaria de escrever mais, mas é uma atividade que demanda um tempo, né? E acaba indo tempo para o audiovisual. Acaba indo tempo para o audiovisual, porque é onde eu ganho também minha vida, né? Porque eu preciso pagar minhas contas. Onde você paga as contas. Exato, porque às vezes a gente acha que é muito glamour, né? Mas não é a maneira como a gente vive, né? A gente vive disso, então é trabalho, né? Eu fico sempre, quando a gente vai falar na faculdade, né, nas universidades, eu vejo que tem um certo glamour na profissão do roteirista, que na verdade não é assim, né? Assim, é muita ralação, sabe? É muita... e eu hoje estou aqui falando com você, mas eu já comecei minha carreira há muitos anos, né? Assim, então são anos de estrada, de paciência, de muitos projetos que não foram aprovados, sabe? De coisas que você... Você recebe mais não do que sim? Muito mais, muito mais. É claro que existem as exceções e tal, mas assim, se você for olhar a média, ainda mais um roteiro que na pirâmidezinha do audiovisual coitadinho do roteirista, é o menos prestigiado, entendeu? Assim, hoje a gente tem uma certa precariedade aí para o nosso mercado. Os salários são baixos, a carga horária é desumana. Então, sabe, são muitos ajustes que a gente tem que fazer ainda, né? Tem roteirista que pega 3 salas para poder dar conta de... Ao mesmo tempo? E consegue? Não, fica doido, né? Porque é isso, aí vou fazer uma série aqui que eu tenho que escrever 2 episódios, tá, vou pegar mais uma série ali que eu vou escrever 2 também, vou segurar a onda, né? Porque não é fácil, eu tô querendo dizer assim, não é um mercado fácil, né? Então, é isso, assim, a escrita, a literatura é um prazer que eu adoraria ter, e acho que vou ter, assim, futuramente vou ter, mas o que além de amar escrever roteiro, eu gosto muito, é o que paga minhas contas, é meu trabalho, assim, então é diferente também nesse sentido, sabe? Você teve mais dificuldade ou não como mulher de entrar para o roteiro, enfim, assumir funções criativas dentro de uma equipe, ou isso não fez menor diferença? Não, sempre faz diferença, né? Assim, não do ponto assim, do ponto de vista de oportunidades, eu acho que a gente já parte de uma desvantagem, né? Assim, por ser mulher e tal. Por exemplo, salarialmente, eu sei que várias vezes eu ganhava menos do que roteiristas homens, né? Porque fazendo o mesmo trabalho? Fazendo o mesmo trabalho. Isso acontece, né? E muitas vezes, assim, você entra em equipe que tem muito mais homem, você é a única mulher, então você fica meio, poxa, mas por quê, né? É desconfortável ser a única mulher numa equipe só masculina? Como é isso? É um pouco desconfortável quando você tem que defender, pessoalmente não, assim, pessoalmente se a equipe é legal tá tudo certo, mas assim, quando você tem que defender algum ponto de vista e aquilo fica um embate, é desconfortável, porque você é a única voz ali e às vezes não é compreendida, né? E fora que eu acho que é estranho você ter uma equipe que só tem uma mulher na sala, né? Assim, acho que a gente tem que ter diversidade, né? Eu acho que isso mudou, né? Acho que isso vem mudando. Hoje eu acho que é até impossível você pensar numa sala que não tenha mulher, né?
Mas ao longo do caminho, assim é que o Manuel Carlos, ele era ao contrário, ele só gostava de trabalhar com mulher, né? E eu comecei a trabalhar com ele, então assim, a equipe dele era toda mulher, era o contrário. Ele dizia que as mulheres são muito mais confessionais, e são mesmo, né? A gente fala as coisas. Porque ele tinha também muito personagem feminino, né? As pessoas falam que ele falava muito da alma feminina, né? Muito, e ele gostava disso, né? Ele juntava, assim, aquela mulherada lá, né, das roteiristas, e a gente nas reuniões, ele queria muito saber da gente, assim, da nossa vida, do que a gente fazia, dos maridos, dos casamentos, ele acompanhava tudo, porque ele gostava do universo feminino. Então, as equipes, quando eu comecei a trabalhar, que foi com ele, eram muito femininas, né? E é isso, assim, mas eu já tive em equipes em que eu era minoria e que isso era chato. Já tive em equipes que você fala a sua opinião e não é muito validada, né? A opinião do colega macho é mais importante. Já passei por isso, todas nós já passamos, né? Assim, é difícil você ver uma mulher que não tenha tido dificuldade, né? E às vezes você tem que ser muito impositiva, sabe, para fazer valer a sua opinião, né? E aí você é tida como a braba, e eu não sou nada braba, eu sou super na minha, assim, mas tem hora que, pô, não, isso aqui eu não concordo, né? Eu não vou, você pode até fazer, mas eu não concordo, assim, acho que você tá viajando de fazer isso. Mas eu sempre tive muita liberdade de falar, assim. Também, a gente vai se fortalecendo. Exatamente, vai ficando calejada, né? Então poxa, o roteirista que não fala o que pensa é estranho também, né? Você tá ali, você tem que falar o que você acha. Então, você lida com a palavra, né? Várias vezes eu falava e não adiantava nada. Ficava danada a vida. Mas eu não deixava de falar. Então tem essa dificuldade, sim, de ser ouvida, salarial. É normal, acho que isso a gente passa por isso, né? Todas nós. Finalizando aqui, eu ia te perguntar sobre o que você acha do futuro da televisão, assim, do melodrama para a televisão. Você acha que ele vai ser algo que vai ficar no streaming, que ele vai ficar no streaming na televisão aberta, que ele vai ter em todos os lugares, vai ter o melodrama brasileiro vai concorrer com o dorama, com a novela turca ou não, vai ter um espaço maior, de repente vai circular mais internacionalmente? O que você acha? Como é que você imagina isso no futuro? Eu acho que a gente está num momento ótimo para o melodrama, assim. Eu vejo como uma porta aí que, inclusive nas séries, né, que era a febre das séries, né, quando os streamings chegaram, agora é série. O que você mais vê é série com melodrama, né, assim, Game of Thrones tem melodrama, né, então eu acho que tem espaço para o melodrama, sim. Eu acho que o sucesso de Beleza Fatal, do Pedaço de Mim, são provas disso. Eu estou fazendo agora um filme que é um true crime e que eu entrei nesse projeto para levar um melodrama para esse gênero, sabe? Porque é uma coisa que eles queriam fazer essa junção. Então eu vejo que não está morto não, tá vivo. E nas novelas da televisão aberta, você acha que vão perder força ou não? Eu acho que não. Eu acho que a gente está num momento de, talvez, assim, de transição. Mas eu acho que a gente já ouviu essa história de que a novela vai acabar tantas vezes, né? O melodrama. Todo mundo sempre olhou para a novela e para o melodrama como algo menor, como um gênero não tão respeitado, digamos assim. Mas eu não acredito nisso, não. Eu acho que a gente está num momento, inclusive, muito bom, porque o Brasil sabe fazer melodrama. E os streamings estão aqui procurando gente que saiba fazer melodrama, sabe? Então, com todos os problemas que os streamings têm, mas pensando no gênero, tem as novelas turcas, tem os doramas. O dorama não tem tanto melodrama quanto a gente, eu acho. Não sei. Mas a minha impressão. Mas as novelas turcas têm.
né? E eu acho assim, eu acho que a gente está num momento de repensar, talvez, na TV aberta, com essas novelas que os streams estão fazendo, o formato. Mas o melodrama, eu acho que ele... Formato que em termos de capítulos? Em termos de tamanho, em termos de ritmo. Eu não sei como é que a Globo já está diminuindo, né? Excepcionalmente aumentou agora a novela da Alessandra, mas as novelas tinham 230 capítulos, hoje as novelas têm 150, isso já é uma mudança, né? Então eu acho que isso eu vejo mais no formato do que, sabe, de extinção do melodrama. Eu acho que pelo contrário, acho que a gente está num momento, quem gosta de melodrama, quem sabe fazer, acho que está num momento aberto para isso, assim. Eu torço para que continue. Que eu acho que é o que a gente sabe fazer, a gente faz isso muito bem. Mariana, muito obrigada. Obrigada a você. Foi ótimo.